Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas da área de matemática, que conta com a participação dos professores Alexandre Duarte e Lucas Calazans. Seja muito bem-vindo, professor Lucas. Valeu, Cláudia. Antes de começar com as questões, vamos lembrar mais alguns temas. Professor, tudo bem, professor Lucas? Pleno. Ótimo. É hoje, então, que nós vamos sambar na matemática. Com certeza. Então, tá bom. Diga pra gente, quais foram os temas abordados hoje? Gente, vamos fofocar aqui. Hoje a coisa não foi boa. Ó, quarto ano, medidas de comprimento. Ah, esqueci, fala turma! Medidas de comprimento e superfície, números decimais, parte 1, medidas de comprimento e capacidade. Beleza? Ótimo. Então, já que relembramos os temas, vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá? Quarto ano. Como eu calculo a área de um trapézio, professor? Gente, área de trapézio, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, você tem que se tocar que já tem várias maneiras de calcular uma área. Né? Você pode decompor a figura em partes que você já conhece, por exemplo. Mas o que eu vou te expressar agora vai ser uma fórmula que eu quero te propor, beleza? Vamos desenhar aqui no quadro. Vamos lá. Fique à vontade. Então imagine um trapézio aqui, como esse desenhado, beleza? O que você pode fazer? Você pode decompor o trapézio em dois triângulos e um retângulo, por exemplo, mas aqui eu quero te propor uma fórmula, beleza? Só lembrando aqui, ó, esse carinha aqui é a base maior, esse carinha aqui de cima é chamado de base menor, tranquilo? E a distância entre as bases é chamada de altura. Então, esse segmentinho aqui, ó, por exemplo, é a nossa altura. É a distância entre as bases. Altura. E qual que é a fórmula da área de um trapézio? É a soma das bases, nós vamos chamar aqui, ó, a base maior de Bzão e a base menor de Bzinho, tá? E a altura de H. Então, aqui, ó, vai ser a soma das bases, Bzão mais Bzinho, vezes a altura, dividido por quanto? Por 2. Essa é a área de um trapézio. Mas, igual eu te disse, você também pode decompor a figura, por exemplo, Lucas, não lembrei. Você pode decompor a figura dessa maneira aqui, ó. Então, apagando aqui a altura, só para você ter uma ideia, você pode decompor a figura da seguinte maneira, olha. Ó, apagando mais a figura. Você pode decompor assim, ó, a figura com retângulo e dois triângulos. Aí a área do trapézio vai ser o quê? A área desses dois triângulos mais a área do retângulo. Beleza? Obrigado, Cláudia. Ótimo. Eu que agradeço. Vamos lá. Qual é a melhor condição de compra? Receber um desconto de 55% ou 2 descontos sucessivos de 30%? Ok, essa questão é do PET, Cláudia, né? É ótimo, agora na véspera do Natal, bem oportuna, né, professor? Então vamos lá, vamos anotar aqui, obrigado. Vamos anotar a condição A, vou chamar de letra A, tá? Não tinha letra A aí não, mas eu vou, só para a gente ter um controle aqui, ó. Um desconto de 55%, ou então, repara que falou aí, ó, 2 descontos sucessivos de 30%, tá ok? Muito bem. Então, o que acontece? São descontos sucessivos, gente, é um desconto em cima do outro desconto, tá? É como se fosse juros sobre juros, ok? Então, muitos alunos perguntam, para que serve aquele fator que a gente aprendeu na segunda semana, o fator de atualização? Talvez justamente para simplificar essa situação. Porque, olha só, então, no primeiro raciocínio, né, se você tinha um valor lá que eu vou chamar de X, e você teve um desconto de 55%, gente, equivale ao quê? Ó, se o desconto foi de 55%, sobraram 45%, ou seja, equivale a você multiplicar 0,45 vezes x. Agora, na letra B, o que acontece? Você tem um valor x, que é o mesmo valor. O que você fez com esse valor x? Bom, você teve um primeiro desconto de 30%, ou seja, você multiplicou por 0,70 ou 0,7, tá? Tanto faz, já que é o mesmo número. Eu vou até deixar assim para ficar mais simples. E aí você teve um novo desconto de 30%, ou seja, você pegou isso aqui que já tinha o desconto e obteve um outro desconto de 30%.
Ou seja, você multiplicou por 0,7 de novo. Aí, se você fizer esta conta, eu vou usar a dica do professor Lucas. Como que multiplica dois números decimais? Você conta que esse aqui tem uma casa decimal, este aqui também tem uma casa decimal. Me vigia aí, Lucas. E multiplica como se não tivesse a vírgula agora. 7 vezes 7, 49. Mas essa resposta vai ter que ter quantas casas decimais? Soma aqui, ó. Uma mais uma vai ter que ter duas casas decimais. Então, quanto deu, gente? 0,49. Ou seja, então, na verdade, o seu x foi multiplicado por 0,49. E agora você tem a resposta, né? O que deu um resultado menor para você pagar? Gente, 0,45x é menor do que 0,49x, tá? Então, é melhor você ter um desconto só de 55% do que dois sucessivos de 30%. Obrigado. Ótimo, professor. Anteriormente eu disse errado, né? Falei época do Natal, não é época do Natal, é época das liquidações, né? Das liquidações. Estamos na época das liquidações, então foi muito bom. Vamos lá. Quarto ano. Como calculamos a área de um paralelogramo? Gente, o nosso tema dessa aula foi áreas, né? Então, áreas de figuras gerais. E assim, eu quero te falar que muitas das vezes, quando a gente não sabe calcular áreas, a gente decompõe as figuras, né, Alex? Perfeito. E assim, figuras que a gente já conhece. O paralelogramo não é uma figura diferente, não. Quer ver? Vamos ver. Vamos lá. Olha essa figura aqui, turma. Paralelogramo é todo quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. Beleza? Então, por exemplo, esse lado aqui é paralelo a esse, e esse lado aqui é paralelo a esse. E além disso, os lados opostos, além de serem paralelos entre si, são congruentes. Então, o que eu vou te pedir? Como que a gente calcula a área de um paralelogramo? Vai ser da seguinte maneira. Você tem a altura. A altura é a distância entre dois lados paralelos. Por exemplo, esse segmento em vermelho, beleza? Esse carinha aqui é a nossa altura. E o que nós vamos chamar de base? Base vai ser os lados que se mantêm à distância da altura. Por exemplo, você tem esse lado aqui que eu vou chamar de base, consequentemente, esse carinha aqui vai ser o quê? A base. Beleza? Lembrando que a altura é a distância entre duas bases. E como que nós vamos calcular a área dessa figura? Vai ser a base vezes a altura. Tranquilo? A altura eu estou simbolizando como H. Então, toma cuidado. Esse lado aqui, ó, ele não é a altura. A altura é a distância entre as bases. Belezinha? Obrigado, Cláudia. Ok. Vamos para a próxima. Primeiro ano. O dólar caiu 3% em janeiro. Em fevereiro caiu mais X%. Se nesse bimestre a queda acumulada foi de 5%, de quanto foi a queda percentual do dólar em fevereiro? Essa tá cabeluda, Essa professor. tá. Tá cabeluda essa. Tá, pois é. Aí, mais uma vez, gente, nós vamos usar o fator. Por quê? Porque fica mais fácil do que a gente pensar com porcentagem. Vamos fazer um diagrama? O que aconteceu aqui? Ó? Vou colocar aqui. Ó. Aqui é o mês de janeiro. Perfeito? Então, aqui ó, nós temos uma etapa e aqui é o mês de fevereiro. Então, aqui nós temos uma outra etapa. Bom, aqui o dólar caiu 3%, correto, Cláudio? Então, ele Exatamente. caiu, ó, vou anotar assim, ó, caiu 3%. Gente, se ele caiu 3%, sobraram 97%. Então, isso equivale a um fator de atualização de quanto? De 0,97. Em fevereiro, ele caiu algo que eu não sei, que eu vou chamar então de... Vou colocar aqui uma interrogação. Mas vamos dizer que o fator de atualização correspondente é X. Só que a gente sabe que no total, né, janeiro e fevereiro juntos, caiu 5%. Isso equivale a um fator de 0,95. Por quê? Se caiu 5%, sobraram 95%. Perfeito?
Qual que era a pegadinha, Cláudia, né, e Lucas? Né? Você achar que aqui é 2%, né? 3% mais 2% dá 5%. Só que não, por quê? Porque é acumulativo, é um em cima do outro. Né? Se fosse juros simples, beleza. Então, que conta que nós temos que fazer? Ó? 0,97 vezes x, né, multiplicando os fatores, tem que ser equivalente ao percurso total, 0,95. Bom, então agora lembrando do professor Gustavo, né, eu não quero 0,97x, eu quero x, divido ambos os lados por 0,97, aqui vai simplificar, e aqui a gente já pode fazer inclusive o ajuste da vírgula, né, multiplica em cima e embaixo por 100, vai ser 95,97avos. E aí para finalizar, né, você teria que fazer essa conta, né, 95 dividido por 97. Bom, não vai dar, né? Vou colocar aqui um 0, parece que dá 9, né, professor? Uhum. Vou ver. 7 vezes 9, 63, 6. 9 vezes 9, 81, com 6, 87. Aqui deu 7, aqui deu 8, ok? Vamos fazer mais uma casa decimal, né? Baixa um 0 aqui. 0,90 e quantos? Será que ainda dá 9? Não, dá 8. Não, 8. Dá 8. Então, ó, 7 vezes 8, 56. Vão 5 agora, ok? 9 vezes 8, 72. Com 5, 77. Ok, aqui deu 4, né? Aqui deu 90. Aqui deu quanto? Aqui deu 1, aqui deu 9. 94. Pronto, 94. Aí a gente poderia continuar a conta. Então, resposta aproximada, né, quer dizer que o x é aproximadamente, tá? 0,98, então quer dizer que o x é aproximadamente, bom, se o fator é 0,98, quer dizer que você teve um desconto de aproximadamente 2%. Gente, então observa que não deu exatamente 2%, tá? Se a gente prosseguisse a conta, a gente vai chegar no valor próximo de 2%, mas que não é exatamente igual a 2%. Certo. Obrigado. Certo. Até ficou mais fácil agora, viu? Vamos lá. Como eu faço para descobrir a fração de uma parte colorida? Quinto ano. Vamos lá, turma. Quinto ano. O que nós trabalhamos? Nós trabalhamos números decimais parte 2, belezinha? E quais foram os objetivos dessa aula? Os objetivos eram, principalmente, trabalhar números decimais e comparar com frações decimais, não é? Então, repete para a minha pergunta, Cláudio, para a gente fazer o desenho aqui no quadro. Vamos lá. Como eu faço para descobrir a fração de uma parte colorida? Beleza. Então, imagine que você tem aqui um retângulo e você vai dividir esse retângulo em 6 partes. 6 não, 8. 8 partes, beleza? E você vai colorir 3 dessas partes. Então, por exemplo, vai colorir essa parte e essa parte. E você quer montar a fração respectiva dessa parte colorida. Como que você vai montar? A fração você tem 2 elementos principais, o numerador e o denominador. O denominador indica quantas partes você dividiu o seu inteiro. Em quantas partes o inteiro foi dividido, turma? Em 8. Concorda? O inteiro seria o retângulo todo. Agora, o meu numerador, que é a parte de cima, indica quantas partes eu estou analisando do total de partes construídas. Quantas partes eu estou analisando? 3, que são as partes coloridas, não são? Então, é assim que nós calculamos a fração da parte colorida de uma figura. Então, seria o quê? 3/8. Lembrando que o 8 é o total de partes que foi dividida a minha figura e o 3 é as partes que eu estou pegando para analisar. Beleza? 3/8. Obrigado, Cláudia. Ótimo. Joia. Vamos lá? Numa farmácia, estão dando desconto de 5% para pagamento à vista e em dinheiro. Qual é o fator de atualização? Ok. Primeiro ano. Onde que é a farmácia, Cláudia? Nós vamos comprar lá, né? É isso mesmo, nós vamos ir lá. Então, o que acontece, né?
Foi falado aí que nós temos um desconto de 5%. Gente, assim, uma maneira fácil de pensar é o seguinte, imagina que o seu pagamento seria justamente de R$100, tá? Então tá aqui, ó, você ia pagar R$100. Alex, por que você está usando R$100? Porque é muito fácil calcular 5% de R$100, né? Então, quanto que é 5% de R$100, gente? São R$5. Você está tendo um desconto aqui, então, de R$5. Então, você vai pagar quanto? Você vai pagar R$95. Agora, vamos lembrar a definição do fator de atualização, né? Que eu vou simbolizar, assim como está no PET, pela letra F minúscula. O que é o F? Né? Ele é, vamos colocar assim, né? O valor final dividido pelo valor inicial. Então, se a gente faz isso, né, o valor final dividido pelo valor inicial vai dar 95 sobre 100, né, que é exatamente 95%. Então, significa o quê? Né? Novamente, me referindo ao professor Lucas, ó, como é que eu divido por 100? Chego à vírgula, né, que está aqui, 2 casas para a esquerda, 0,95. Se você quiser conferir, ó, você ia pagar quanto? 100. Se você multiplicar 100 por 0,95, você vai pagar quanto? 95. Então, essa aqui é a resposta. Obrigado. Ok. Mas pode ficar por aqui, professor, porque Ok. mais uma aqui para você. Vamos ver aqui como que nós vamos resolver. Como muda o fator de atualização, sendo 4% de aumento ou 4% de desconto? Perfeito. Então, primeiramente, né, vamos fazer um comentário, tá? A gente acabou de falar que o fator de atualização é o valor final dividido pelo valor inicial, né? Então, 3 coisas podem acontecer. Se o seu fator for maior que 1, o que acontece? Se você tem um quociente maior que 1, significa que o valor final é maior do que o valor inicial, tá certo? Então, você teve o quê? Você teve um aumento. Você teve um aumento. Se o fator for exatamente igual a 1, ficou igual. Significa que o numerador ali é igual ao denominador, por isso que o fator deu 1. E se o fator for menor do que 1, você teve o quê? Um desconto. Quer dizer que o valor final é menor que o valor inicial, por isso que a fração deu menor do que 1. Então, foi perguntado o seguinte, ó, um aumento de 4% versus um desconto de 4%. Né? Então, você pode até usar aquela técnica que a gente acabou de usar. Né? Se você teve um aumento de 4%, você pode pensar assim, ó, você foi de 100 para 104. Se você teve um desconto de 4%, né, de 100 que é 4 mesmo, você foi de 100 para 96. Então, no primeiro caso, vamos chamar de A e B. Qual que foi o fator de A? O fator de A foi 104 sobre 100. Né? Chegando a vírgula 2 casas para a esquerda, deu 1,04. Ou seja, um aumento de 4% equivale a multiplicar por 1,04. E na letra B, 96 dividido por 100, chega novamente a vírgula 2 casas para a direita, 0,96. Você dar um desconto de 4% equivale a multiplicar por 0,96. Essas aqui são as nossas respostas. Obrigado. Ótimo. Professor Lucas, o que acontece quando multiplicamos um número decimal por 1000? Ixi, então esse tema, qual foi o ano, Cláudio? Só para comparar aqui. Quinto ano. Quinto ano, números decimais, parte 2. Então aqui, galera, todas as vezes que nós multiplicamos um número decimal por 1000, nós deslocamos a vírgula 3 casas para a direita. Vamos fazer um exemplo? Olha que interessante. Imagine que você tem um número 0,1234. E eu quero multiplicar esse valor por 1000. O que vai acontecer? Você vai pegar o número em questão, que é 0,1234, e deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Beleza? Então vem comigo. Ó.
A vírgula está entre os algarismos 0 e 1. Agora vai ser posicionada entre quem? Entre 3 e o 4. Então, o resultado desse carinha aqui vai dar 123,4. Beleza? Então, multiplicar por 1000 nada mais é do que mover 3 casas decimais para a direita. Obrigado, Cláudia. Ótimo, muito obrigada, professor. E você, estudante, observe, praticamos bastante nesse bloco, não foi? No próximo teremos a participação da professora de matemática, a professora Rosana Martins, e do professor Lucas Calazans, que continua com a gente. Eu agradeço a presença do professor Alexandre. Obrigado. E você, estudante, fique ligado, a gente já volta.